Boa noite, né? Meu nome é Jaqueline e eu vou falar sobre condicionamento e comissionamento após instalação do duto flexível. Deixa eu começar aqui minha contagem para não perder o tempo. Bom, os assuntos abordados, né, que eu selecionei porque era bem difícil resumir assim, foram as configurações de dutos flexíveis, a estrutura do flexível, os métodos de lançamento, a configuração do riser, modo de armazenamento, os testes aplicáveis e o comissionamento após a instalação do duto flexível. Bem, aqui nesse slide eu deixei representado, né, o cenário submarino de exploração. Aqui nós temos os dutos flexíveis, com os equipamentos de interligação, AUTA, MCV, ANM, PLEM, PLET, umbilical, os risers e aqui o topside. Foram assuntos que também foram bem abordados, né, durante o curso. E aqui a ideia é exemplificar mesmo o layout submarino, tá? A estrutura do flexível, ele é formado por um conjunto de camadas alternadas, pode ser de aço e plástico, e a função delas, né, é conferir a proteção, a resistência e a flexibilidade. Aqui nós temos dois exemplos, né, o roof bore e o smooth bore. O roof bore, as camadas dele internas são as camadas intertravadas, ele tem uma resistência, é um material de aço inoxidável, né? E é aplicável para as linhas de produção, exportação de óleo, injeção, gás ou água, exportação e produção de gás. No smooth bore, a camada interna dele é uma camada polimérica, né? Ele tem menor perda de carga, e o material é um HDPE. HDPE é um polietileno de alta resistência. Eles também são utilizados na produção, na injeção e na exportação de óleo e gás, tá? Passar para o próximo. A estrutura do flexível, aqui no caso eu vou falar do umbilical, né, que são linhas formadas por tubos de aço ou mangueiras plásticas de alta resistência à pressão, cabo elétrico. No miolo dele é uma estrutura de camada de aço e plástico, também tem a função de ter a proteção e resistência dele. Os umbilicais eles são utilizados no controle eletrohidráulico e injeção de compostos químicos. Aqui é o método de lançamento, né? Coloquei dois exemplos, um sistema horizontal de lançamento e o outro sistema vertical de lançamento. A diferença entre eles é com relação aos tensionadores. O lançamento horizontal, ele possui tensionador na horizontal para fazer a passagem do flexível equipamentos, e o lançamento vertical, a torre dele, né, na vertical com os tensionadores também, para lançamento de linha e dos flexíveis. Aqui eu deixei a configuração dos risers, né, em catenária. Tem os exemplos aqui de catenária livre. A catenária livre ele é um lançamento direto, onde o riser ele é suportado, o peso do riser é suportado pelo suporte da plataforma. E aqui nós temos o step wave ou lazy wave, né, que ele é formado também, suportado pelos flutuadores, desculpa, no trecho do riser. E aqui o Step S ou Lazy S é praticamente a mesma configuração do Lazy Wave. A diferença é que ele tem um trecho maior e vai parar no flange do riser, tá? Acho que tem um pouco rápido, né? Aqui é o modo de armazenamento dos flexíveis, né? E o carregamento, eles podem ser armazenados em carretel, em bobinas ou estocados na própria fabricação, quando o pipe ele é feito e fabricado, ele é fabricado e soldado na própria embarcação. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de estocagem, figuras, aqui na cesta do navio, flexível sendo bobinado, sendo carregado aqui também no porto. E aqui falar um pouquinho sobre os testes de condicionamento, né? Nesse caso, os testes hidrostáticos para linhas flexíveis. Os testes hidrostáticos são realizados nas fábricas do navio,
de instalação para demonstrar que a linha é capaz de manter pressões acima de sua pressão máxima de trabalho, que é PMT. A norma API 17B, 2009, recomenda a pressão de teste hidrostático diferente para testes hidrostáticos para verificação da integridade e da estanqueidade entre conexões de tramos, conforme a tabela 1, durante a instalação offshore. Aqui na tabela 1, eu coloquei as duas aplicações, né, para teste tanto de integridade quanto estanqueidade, e aqui são os fatores que são utilizados para fazer esses testes. O local do teste é no interior da linha, né, e aqui são os períodos, que pode ser para integridade 24 horas e para estanqueidade até 6 horas. E aqui do lado esquerdo, eu coloquei as normas aplicáveis para os flexíveis e para umbilicais, tá? Acho que dá para ver direitinho, não vou ficar citando elas. O teste pneumático. Os testes para verificação de integridade da linha podem ser feitos através de testes pneumáticos para a linha de gás, quando as mesmas contêm em seu interior algum tipo de gás, sendo o mais comum o nitrogênio gasoso, N2. Aqui do lado direito, na tabela 3, é o teste pneumático, segundo operadoras brasileiras, né? A tabelinha também dos testes aplicáveis, o local do teste, o fluido e o período de teste. E aqui do lado esquerdo são os pórticos do conector, onde são injetados para fazer o teste de estanqueidade. Pelo menos, os conectores atuais, geralmente, eles permitem fazer o teste de estanqueidade entre conectores, através desses canais aqui, que são os pórticos de N2, e pelo menos um conector precisa possuir esse pórtico de N2 para realizar esse teste. E aqui eu vou falar um pouco sobre o teste de condicionamento de umbilicais, né? Os testes hidrostáticos, no caso. Nos umbilicais, os testes hidrostáticos das mangueiras são para verificação de estanqueidade e deverão ser realizados sempre que as mesmas forem conectadas a equipamentos submarinos, no caso MCV, e quando as mesmas forem conectadas com outras mangueiras na junção de dois tramos por intermédio de uma caixa de emenda. Os testes hidrostáticos são realizados tanto nas mangueiras termoplásticas quanto nas mangueiras HCRs. Os valores adotados para os testes são demonstrados na tabela 4. Para teste de estanqueidade, o fator de teste é a pressão do teste hidrostático 1,1 vezes PMT, o tempo é de 15 a 45 minutos, e para a integridade é 1,1 a 1,5 vezes PMT, que pode ser realizado até 4 horas. E aqui do lado direito tem um cortezinho do umbilical, né, com a seção dele, mostrando todas as mangueiras, as HCRs e as funções dele. Os testes elétricos nos umbilicais. Esses testes visam certificar a funcionalidade dos cabos elétricos do umbilical antes e durante o lançamento, para comprovar que os mesmos estão funcionais e não foram danificados durante a instalação. Normalmente, as etapas de instalação em que são realizados os testes elétricos são: após a conexão do umbilical com o MCVU, no caso de CVD de primeira, após a conexão do MCVU com o hub da ANM, na caixa de emenda lançada algumas centenas de metros de profundidade, na caixa de emenda na metade da lâmina d'água do projeto e após o assentamento da caixa de emenda no leito marinho. Aqui falar um pouquinho sobre comissionamento após a instalação do duto flexível. Inspeção e limpeza do duto. Se no comissionamento for necessária a limpeza do flexível, pigs providos de escovas metálicas não devem ser utilizados em dutos de mothball, pois esses não possuem camada metálica interna. Em dutos de roofbore, pigs com escovas metálicas podem ser utilizados desde que os materiais da escova sejam compatíveis com o da carcaça, de modo a não danificá-las. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de pigs de limpeza com escovas mecânicas. A inspeção e limpeza dos dutos são realizadas através do equipamento denominado Pig Pipeline Inspection Gauge. Os pigs instrumentados são utilizados para verificação do diâmetro do duto, conforme descrito na API 17J17K, seção 9.2, além de verificação do diâmetro interno. Pigs instrumentados são utilizados para detectar outras não conformidades do duto, como danos mecânicos, corrosão, entre outros. Aqui tem um exemplo também do pig instrumentado.
E aqui é o pig de espuma, que ele deve ser utilizado para adultos Smoothbore, sempre que possível, mas outros tipos de pig também podem ser utilizados sob recomendação do fabricante de dutos flexíveis, né? Aqui nós temos o pig de espuma e o pig de espuma de poliéster. E aqui eu aproveitei esse trabalho para compartilhar um pouco da experiência que eu tive a bordo. Foi um trabalho novo para todos da embarcação, acredito para todos da empresa, porque eu não tenho costume de realizar esse tipo de inserção de pig, né? E aí, deixa eu passar aqui. Só para entender, né? O diâmetro externo do pig de espuma de baixa densidade era maior que o diâmetro interno da linha. E a força necessária para empurrar o pig dentro do bordo da linha era tão grande que ficava inviável de ser feito manualmente. A inserção desses pigs, né, que foram feitas nesse trabalho lá a bordo, foi necessário porque tinha o objetivo de criar uma barreira de contençãozinha ali no MCV para evitar a formação de hidrato, né, já que era uma linha de gás. E aqui foram os acessórios que a gente utilizou lá a bordo, né, o pig, uma cinta e um cabo de seda. E aqui foi a utilização foi o fiscal que nos ajudou, né? No caso, o fiscal da embarcação, ele fez esse tipo de amarração no pig, ele destacou a importância de fazer esse tipo de laço aqui e a posição correta de inserir ele dentro do duto, e após ele inserir manualmente, ele pegou, puxou esse cabo de seda, e aí o pig conseguiu descer e cumprir a sua função. E é isso, finalizei por aqui.